Oi, oi, gente! Estamos começando mais um Suas Conversas, o seu programa quinzenal favorito. Sabe aquela brincadeira de esconde-esconde com paninho que a gente costuma fazer com os bebês e eles adoram? E ela rende diversas risadas? Pois é, além dessas risadas, naquele momento está acontecendo uma revolução na cabecinha da criança. Por quê? Porque estão ocorrendo diversas conexões entre os neurônios. E você sabia que mesmo na barriga da mãe, a criança já começa a aprender? Pois é. Estudos científicos nas áreas da neurociência, da psicologia do desenvolvimento e estudos sobre os impactos das políticas públicas voltadas para a infância nos mostram que existe a maior possibilidade de desenvolvimento de competências humanas desde a gestação até o 6º ano de idade. Além de uma maior capacidade cognitiva, crianças que têm condições adequadas de crescimento, de nutrição, de cuidado e são estimuladas desde os 2 anos de idade, elas tendem a ter um desempenho escolar melhor, menores chances de envolvimento com ilicitudes e uso de drogas, bem como poderão se tornar adultos mais produtivos, inteligentes e fortes emocionalmente. E por que a gente está falando sobre isso? Porque o tema de hoje que nós vamos trabalhar é sobre o programa Criança Feliz. E para falar sobre ele, nós temos uma convidada muito especial, que é a Catiane Gonçalves. Ela é assistente social formada pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Planejamento para Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância, pelo Instituto INSPER. Atua como assistente social na Secretaria de Desenvolvimento Social desde 2013, já atuou em diversas áreas e, no momento, é coordenadora técnica do programa Criança Feliz. Catiane, quero agradecer, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para esse bate-papo tão legal com os colegas das SEDES. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Então vamos começar? A primeira pergunta, Catiane, é: o que é o programa Criança Feliz? Então, é um prazer mais uma vez estar aqui e levar para todos os colegas das SEDES, para todos os trabalhadores do SUAS, esse programa que é tão importante dentro do escopo da nossa política pública, né? O Criança Feliz é o programa de primeira infância, tá? Do âmbito do SUAS. Ele é mais comumente chamado de Criança Feliz e é um programa que foi instituído por decreto federal lá em 2016 e aqui no DF por um decreto distrital de 2019. Então ele está dentro do âmbito da nossa atuação e da nossa competência enquanto trabalhador do SUAS. Bacana, Catiane. E qual o foco do programa? O foco do programa Criança Feliz Brasiliense é o apoio na gestante, na preparação para o nascimento da criança e o desenvolvimento integral da criança, né? Então o programa ele atende famílias que tenham gestantes e crianças de 0 a 6 anos, tá? Ou seja, crianças que estão na primeira infância, crianças de 0 a 72 meses que recebam benefício de prestação continuada, e a gente tem como foco, gente, o desenvolvimento infantil na primeira infância, o fortalecimento dos vínculos familiares, o cuidado parental positivo, porque a gente sabe que existe o cuidado, mas existe o cuidado que precisa ser positivo, né? Para as crianças se desenvolverem o melhor que elas puderem, o fortalecimento do papel protetivo das famílias, que é um dos grandes marcos, né, do SUAS, que é a proteção e o desenvolvimento do papel das potencialidades das famílias, e a gente traz o brincar como uma fórmula, né, um método para poder estimular o desenvolvimento infantil e sendo uma ferramenta aí para o desenvolvimento integral e saudável das crianças. E a gente sabe que para que um programa desse funcione bem, é necessário ter uma boa equipe. E aproveito e te pergunto: qual é a equipe que executa as visitas do programa Criança Feliz aqui no DF? Então, o DF tem essa coisa de ser estado e município ao mesmo tempo. E aqui no DF, como o programa Criança Feliz, o principal foco dele, a principal ferramenta dele é a visita domiciliar, e aqui no DF a gente não tinha a quantidade de técnicos necessários para fazer a visita, a SEDES fez uma parceria com uma OSC, né, que é uma entidade da sociedade civil. Então, a gente tem um corpo técnico que é de coordenação, o comitê executivo, que coordena o programa aqui na SEDES, o corpo técnico, que tem a coordenação técnica, e multiplicadores, que aí somos especialistas e agentes sociais, e a OSC, que é o IECAP, tem 106 visitadores e 8 supervisores, e a gente funciona em 16 RAs em todo o DF. E uma dúvida que pode surgir a quem está nos assistindo:
O programa Criança Feliz, ele é de proteção social básica ou proteção social especial? Olha, gente, essa daqui é para ficar gravada para vocês voltarem lá e assistir toda vez que tiver essa dúvida. Nós estamos trabalhando com o Sistema Único de Assistência Social. O Criança Feliz, ele é um programa, né, da primeira infância, aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Ele está dentro, né, do escopo do SUAS e ele transita em todas as proteções. Hoje a gente tem, inclusive, o programa Criança Feliz funcionando dentro das unidades de acolhimento para crianças que estão em medida protetiva, né, afastadas de suas famílias por algum motivo, para protegê-las. Então, a gente tem equipes do Criança Feliz no acolhimento. Mas no SUAS, a gente sabe que a porta de entrada do SUAS é o CRAS. Então, as famílias são referenciadas nos CRAS dos territórios e lá as equipes trabalhando junto, né, com as equipes do programa Criança Feliz, aí elas fazem a identificação das vulnerabilidades, encaminham para os outros equipamentos que a gente tem, como os centros de convivência. Se for necessário e tiver situações de violação de direitos, vão para os CREAS, a gente está lá no acolhimento. Então, assim, a gente entra pelo CRAS, mas a gente está em todas as proteções. Então, aproveito e já te pergunto, Catiane, como que as equipes de referência do CRAS, do CREAS e de acolhimento podem atuar no programa Criança Feliz? Então, o Criança Feliz, ele tem dentro da governança dele, ele institui os núcleos intersetoriais, que estão lá nos territórios, e aí tem um representante de cada secretaria que faz parte ali da gestão do programa e faz parte da intersetorialidade do programa. Aí a gente tem o pessoal do Conselho Tutelar, dos CAPs, a gente tem da saúde, da educação, a assistência social tem representantes de CRAS e de CREAS, e junto com as equipes do Criança Feliz, a gente vai fazer aquilo que a gente mais sabe fazer no SUAS, que é acolher as demandas das famílias, né? E as equipes trabalhar ali as questões de acesso a outras políticas, né? E atuando junto com os visitadores e os supervisores, fazer estudo de caso, fazer acolhida coletiva, a solicitação de benefícios que forem identificados que as famílias necessitam, enfim, é o nosso trabalho mesmo e igual, assim, dentro do escopo do SUAS, só que ali a gente tem o visitador que traz para as equipes de CRAS e de CREAS e do acolhimento o diagnóstico da família. Então, assim, às vezes a equipe, o equipamento de CRAS e de CREAS não consegue ir até aquela família porque a gente tem pouco servidor, porque, né, enfim, a mobilidade nos territórios às vezes fica prejudicada. Mas o visitador, ele tá lá dentro da família, ele consegue identificar vulnerabilidades e traz para o NIP, traz para as equipes para que a gente consiga atuar junto. E aí uma pergunta que todos estão esperando, né, já aproveitando a fala sobre o visitador, qual é de fato a função desse visitador? E já te peço para compartilhar alguma visita que te marcou aí ao longo dessa caminhada. Eu vou falar do que marcou. Todas marcam, né? Mas aí para vocês terem a ideia de como o visitador, ele, através de uma metodologia específica, que é o cuidado para o desenvolvimento da criança, que é o CDC, e ele tem todo um arcabouço ali de capacitação continuada, que as equipes, né, estão sempre se comunicando e fazendo as questões de formação, então ele está sempre muito a par do desenvolvimento infantil. O visitador vai chegar, vai fazer todo um estudo social do território e da família, junto com as equipes das unidades de CRAS, de CREAS, do acolhimento, e ele vai ter ali um raio-x daquela pessoinha com quem ele vai. Ele não vai interagir com a criança, ele vai interagir com o cuidador, que pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser o vizinho, né? Que é quem cuida da criança ali no dia a dia. Ele vai orientar o cuidado, ele vai observar as atividades da família que o cuidador realiza com a criança, o que eles estão aprendendo, dependendo da faixa etária de cada criança, dependendo, né, no caso das gestantes, em qual período que ela está na gestação. Vai observar se a família está em alguma situação de insegurança, vulnerabilidade, violação de direitos, né? Se há demandas que necessitem o acompanhamento das unidades do SUAS, enfim, ele vai fazer parte ali, não é da vida da criança, ele vai fazer parte da vida em todo um contexto familiar. E assim, é um programa mágico, porque o nosso público
É a primeira infância, é o desenvolvimento infantil. Então a gente consegue ver, e aí eu te falo, a gente foi, né, quando começamos no acolhimento, que são crianças que passam a maior parte do tempo nas suas cadeirinhas, nos seus bercinhos, sem interagir muito por conta da quantidade de criança que a gente tem no acolhimento, e as mães sociais, os cuidadores não estão ali disponíveis para dar o colo o tempo inteiro. Mas a gente presenciou uma criança de 3 meses que ainda não conseguia mexer as perninhas quando a gente foi na primeira visita, e na segunda visita, com o cuidador, com o visitador estimulando ali como que o cuidador tinha que estimular aquela criança, né? Quais as coisas que ele podia utilizar ali do meio em que ele tá, para que a criança estimule. A criança já estava conseguindo mexer as perninhas, tá? Então, assim, ter consciência do corpo, ter consciência daquilo que a criança tem como potencial, é um dos grandes marcos que fica sempre pra gente, que a gente consegue sempre, e é muito rápido, a criança responde muito rápido, é um investimento que a gente costuma chamar de médio prazo, mas que você consegue ver resultados muito rápidos, porque a janela de oportunidade de desenvolvimento, ela tá ali, do 0 aos 6 anos. Então é só estimular que a criança responde. Que história linda, Catiane. Dá vontade da gente ficar aqui conversando, ouvindo, né, diversas histórias que eu tenho certeza que você teria aqui para compartilhar com a gente. Mas o nosso bate-papo chega ao fim. E eu quero te agradecer por ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente. Foi riquíssimo, viu? E eu tenho certeza que, para quem já conhecia o programa, trouxe maior clareza. E para quem não conhecia, com certeza se apaixonou por esse programa de Criança Feliz. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, falar de um programa que é tão apaixonante. E a gente está à disposição para quem quiser conhecer mais ainda. Então é isso, pessoal. Nosso programa chega ao fim. Essa conversa vai estar disponível na Escola Virtual das Sedes e também nas nossas redes sociais. Obrigada por nos acompanhar até aqui e nos encontre no próximo Suas Conversas com temas variados e riquíssimos também. E se você quiser participar enviando sua pergunta ou sugestão de tema, entra lá também na Escola Virtual e coloca pra gente. Então até a próxima. Tchau, tchau.